Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 10. Uma fundação que dura. Talvez você já tenha ouvido falar de uma das grandes disputas familiares norte-americanas, aquela entre as famílias Hatfield e McCoy. Começando no final do século XIX e continuando por gerações, esses dois clãs estavam em guerra uns com os outros. Um total de 18 membros da família morreu durante o conflito, muitas vezes violento. Dizem que os nervos começaram a ferver em 1878 por causa do roubo de um porco. O caso acabou indo para o tribunal e os Hatfields venceram. Um romance entre membros da família se tornou o combustível que alimentou o fogo do ódio entre as duas famílias de Apalaches. Os assassinatos inevitáveis ocorreram em ambos os lados, e em suas consequências, a rivalidade chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos em 1888. Este conflito familiar é tão incorporado na cultura pop que se acredita ser a inspiração para o popular game show Family Feud. 3 anos após o show ter sido exibido pela primeira vez em 1976, ambas as famílias foram apresentadas na TV jogando uma contra a outra. As famílias anunciaram uma trégua em 1891, mas não apertaram as mãos até 1976. Finalmente, em 2003, em um evento público transmitido pela CBS, as duas famílias assinaram uma trégua formal. Hal Hatfield explicou que depois de 11 de setembro, ele queria fazer uma declaração oficial de paz entre as duas famílias para mostrar que se a disputa familiar mais profunda pode ser consertada, então a nação pode se unir para proteger a própria liberdade. Essas hostilidades de longa data me lembraram que a Bíblia diz em Ezequiel 25:15. O texto chama de antiga hostilidade. A Escritura se refere ao conflito entre o povo de Israel e os filisteus, que havia durado por gerações. Às vezes as famílias se apegam a ofensas que aconteceram há muito tempo e esquecem porque ainda estão enfurecidas. Tudo o que elas conseguem pensar é: minha avó odiava aquele povo, minha mãe os odiava, então eu os odeio. Antiga hostilidade. Definitivamente não é assim que aprendemos a amar, como se nunca tivéssemos sido feridos. Uma família de Deus. Deus está no negócio de abençoar as famílias. Ele tem um propósito, um plano para elas e Ele quer usá-las. Se os ecos de portas batidas e vozes gritando estão tocando os seus ouvidos, estas verdades podem ser difíceis para você ler. Ainda assim, elas são verdadeiras. Família traz problema, desafio, crise e mágoa. Ainda assim, a família é o plano e ideia de Deus. O diabo está ao derredor para destruir nossas famílias, e ele vai trabalhar em todos os ângulos e em todos os cantos para que isso aconteça. Deus está chamando-lhe para liderar sua família em amor e por amor. Ore, faça a coisa certa. Em nenhum outro lugar nesta vida você encontrará maior satisfação e amor do que dentro do coração de sua família. Vale a pena buscar e lutar pela família. Não desista de seus entes queridos. Vá atrás deles com o mesmo amor, graça e misericórdia com que Deus busca você. Minha esposa é uma empreiteira geral. Ela constrói casas, incluindo a casa em que vivemos hoje. Pouco antes dos trabalhadores da construção despejarem a fundação de concreto para nossa casa, Cheryl e eu fizemos algo um pouco incomum.
Colocamos uma Bíblia em um saco plástico e colocamos na terra. Foi um gesto simbólico do nosso compromisso de construir aquela casa nos alicerces certos, pois a força da casa não está na casa em si. As bonitas cores da parede, os utensílios da cozinha e o piso de madeira chique da sua casa não vão lhe proteger das tempestades, mas a fundação vai. Em que fundação está construída a sua casa? Construa a fundação correta. Por mais de 30 anos, a pequena cidade de Imperial Beach, na Califórnia, acolheu centenas de milhares de visitantes de todo o mundo, verão após verão, para um final de semana de competição anual de castelos de areia. Completando as águas cintilantes do Oceano Azul, havia uma linha de costa pontilhada com dezenas de competidores trabalhando sua magia artística usando a areia. Começando de manhã cedo, homens e mulheres usaram baldes, canudos e pás para criar personagens de desenho animados, criaturas míticas, réplica de esculturas e monumentos históricos. E, é claro, castelos primorosamente concebidos. Durante horas, eles se arrastavam de um lado para o outro do oceano para a terra seca, enchendo o balde de água. Os competidores regavam a areia, compactavam-na e moldavam em um trabalho de amor que exigia detalhes e paciência surpreendentes. Às 4 da tarde, essas esculturas de areia de cair o queixo eram admiradas pelos visitantes, julgadas por especialistas e premiadas. Então veio a maré. A princípio, ela se estendia meramente a centímetros da costa azul. Lentamente, à medida que os minutos passavam, a maré rolava mais e mais para a praia arenosa. Grão por grão, cada obra de arte de tirar o fôlego, cuidadosamente construída, começava a se dissolver. As fundações foram arrastadas pela descida de ondas com espuma até que, finalmente, cada uma das centenas de esculturas foi varrida para o oceano sem fim. Jesus disse: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. As tempestades virão. Se você ainda não passou por isso, acredite, ela está chegando. Não importa quantos versículos você tenha memorizado, quanto dízimo você já tenha dado, quanto tempo você está servindo em sua igreja, ou quanto tempo você passa em oração, a chuva cai sobre justos e injustos. Jesus é a única fundação que pode proteger sua vida, sua casa, seu casamento e sua família contra as marés inevitáveis. Nenhuma outra fundação vai ficar de pé. Eu falei sobre o quão importante é estabelecer profundamente, continuamente e firmemente a sua fé no seu papel de líder da sua família. O objetivo é transmitir esse legado de fé para a sua família. A única maneira de fazer isso é construindo uma fundação em Jesus. Isto significa que mesmo quando seu bebê está no hospital, o médico diz que o câncer está voltando, sua filha adolescente foge ou você encontra pornografia no computador, você pode acreditar que quando a tempestade acabar, sua casa ficará de pé. Quando você acha que não pode amar o marido que falhou, a mãe que abusou de você, ou o filho que roubou seu dinheiro, lembre-se que a rocha na qual você constrói a sua casa é mais forte que o pecado. A rocha é mais forte que a rebelião.
A rocha é mais forte que a iniquidade. A rocha é mais forte que o vício. Veja, castelos de areia são fáceis de construir e eles são divertidos de fazer. O sol brilha, o clima é perfeito, uma leve brisa bate nas suas costas, todos ao seu redor estão rindo e se divertindo muito. Construir casas de tijolos, por outro lado, leva sangue, suor e lágrimas. E tempo, muito mais tempo. Mas ao contrário de castelos de areia, elas duram. Pense na fundação que você está construindo para sua família. Quando a sua fé estiver segura em Jesus, você aprenderá a amar como se nunca tivesse sido ferido. Você pode perdoar a traição. Você pode deixar passar a ofensa. Você pode permanecer quando seu filho diz que lhe odeia. Você pode continuar acreditando que Deus vai trazer vida quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Construa uma fundação forte. Desligue as distrações do mundo, o computador, a TV, as pessoas negativas e o pensamento negativo. Sintonize nas coisas certas. Passe tempo em oração. Medite na palavra. Permita que o Espírito Santo fale e se mova em sua vida. Vá à igreja. E faça essas coisas quando a maré estiver chegando, pois essa é a única maneira pela qual sua família permanecerá de pé. Passe adiante as vestes da fé. O livro de Êxodo oferece instruções sobre os sumos sacerdotes de Israel. Fique comigo enquanto eu descompacto isso um pouco. Pegue as vestes e vista. Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com sua túnica e o gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perpétua. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, que com elas serão ungidas e consagradas. Êxodo 29, 5 a 9 e verso 29. Quando Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, morreu, uma coisa curiosa aconteceu. De acordo com Números 20, isso foi logo depois que o povo de Israel viajou de Cades Barneia para o Monte Hor. Arão estava velho e a essa altura ele estava morrendo. Deus falou a Moisés, irmão de Arão, e lhe deu uma diretriz estranha. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Hor. Tire as vestes de Arão e as coloque em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Números 20, 25 a 26. Deus queria que o filho de Arão usasse exatamente a mesma vestimenta que seu pai usava quando servia como sumo sacerdote. O que isso significa? Essa foi a maneira de Deus dizer: estou chamando essa família. Eu estou colocando uma unção especial sobre essa família. Algo é diferente neles. Eles não são como os outros, eles são únicos. Eu tenho um propósito especial para eles. Isso parece uma boa bênção para os tempos antigos, mas o que isso tem a ver com nossas famílias agora? De acordo com 1 Pedro 2,9, nós, significando todo cristão em Cristo, somos um sacerdócio real. Não somos como as outras famílias em nosso beco sem saída ou em nossa comunidade. Somos uma família de sacerdócio. Nós somos chamados, nós somos ungidos. Pense nas roupas que você usa todos os dias enquanto cuida de sua empresa. O que você veste? Que tipo de vestes você está passando para a próxima geração? Você está passando uma veste de paz ou uma veste de discórdia? Você veste de oração ou uma veste de briga? Uma veste de necessidade de estar certo
ou uma veste de se esforçar para a reconciliação? Uma veste de perdão ou uma veste de amargura? Uma veste de bondade ou uma veste de frustração? Uma veste de fé ou uma veste de preocupação? Uma veste de amar como se nunca tivesse sido ferido? Ou uma veste de ressentimento por toda a dor que você suportou? Vamos passar para nossos filhos apenas o que vestimos, não o que professamos. Eu posso dizer que Jesus é prioridade em minha vida, mas se minha família nunca me vê usando essa prioridade segunda a sábado, então ela não importa. Eu não vou passar o que eu digo, eu somente vou passar o que eu visto. Parece que as verdadeiras cores e profundidades de nossa fé e caráter são reveladas durante os tempos difíceis. Eu vou ao ponto de dizer que é somente nessas estações que nós vemos claramente quais vestes estamos usando. O que acontece quando recebemos o temido telefonema, quando estamos segurando a caneta para assinar os papéis de divórcio, quando a tomografia computadorizada mostra que o câncer se espalhou, quando o abuso acontece, quando a injustiça vem? Pense sobre o que você está passando para sua família, para seus filhos e até para os filhos deles, durante tais momentos de crise. Você está sendo um modelo do poder da fé para seus filhos, buscando a Deus, ou você cai aos pedaços e corre para toda e qualquer fonte secular em busca de paz? Se você está lendo isso agora e não está feliz com a roupa que está usando, não desanime. Você pode se sentir um fracasso porque sua família está passando por uma crise. Você pode sentir vontade de desistir. Você pode pensar que errou feio. Você pode pensar que foi longe demais. Pode pensar que as feridas são muito profundas. Pode pensar que é o único passando por isso. Estou aqui para dizer que não é tarde demais. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma pessoa é perfeita. Você pode mudar o seu rumo hoje. Você pode controlar a maré. Você pode começar a usar uma veste de fé que tenha passado por provações, tribulações e pressões que você jamais imaginou, mas que é forte, que resiste à tentação e que faz o que é certo. Se você quiser passar a veste de fé para seus filhos, comece a usá-la e a use bem. O inimigo não pode dominar nossas famílias, ele não pode dominar nossos lares, ele não pode dominar nossos filhos, como quando vestimos as vestes certas, as vestes de louvor, santidade, pureza e unção sacerdotal. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Deus quer restaurar sua casa, Ele quer curar seus relacionamentos feridos, Ele quer lhe dar paz, Ele quer lhe dar esperança, Ele quer restaurar o que você perdeu e o que foi roubado, até mesmo o que você destruiu. Deus quer lhe mostrar como amar, como se nunca tivesse sido ferido. 4 maneiras de amar como se nunca tivesse sido ferido. Como pai ou mãe, você tem uma responsabilidade de liderar bem sua família. Os 4 passos seguintes irão lhe ajudar a amá-los mesmo quando parecer impossivelmente difícil. Primeiro, ore. Segundo, seja comprometido. Terceiro, esteja ciente da sua maior tentação. Quarto, diga sinto muito, desculpe-me de maneira sincera. Passo 1. Ore. Nunca pare de orar por seus filhos. Enquanto tivermos fôlego, devemos orar por eles. Nossos filhos não poderão avançar sem nossas orações. Eles não podem alcançar os lugares altos sem nossas orações. Nós somente veremos a mão de Deus mover em seus corações e vidas por meio de nossas orações fiéis. Se o adolescente se recusar a falar com você, ore. Se sua filha não quiser ter nada a ver com você, ore. Se seu filho está se rebelando contra você, ore. Se o seu relacionamento com um filho adulto for tenso, ore.
Ore sem cessar. Passo 2. Seja comprometido. Depois de servir por 22 anos como presidente da Columbia International University, John Robertson renunciou. Ele desistiu de uma carreira de sucesso para se dedicar em tempo integral à sua esposa, que sofria de doença de Alzheimer. Anos antes, quando Muriel foi diagnosticada pela primeira vez, seu esposo mencionou ao conselho da escola que eventualmente ela precisaria renunciar. Eles entenderam, mas nunca fizeram nada para encontrar um substituto. Quando a condição de Muriel se deteriorou, McKeown começou a lutar contra a decisão de interná-la. Fazia sentido no papel. Até os colegas e amigos de confiança lhe disseram que essa era a coisa certa a fazer. Mas o mero pensamento de sua amada esposa sendo dopada com drogas em um ambiente fora do lar era o suficiente para fazê-lo reconsiderar. Ficou claro que seu esposo não podia mais ser simultaneamente o presidente em tempo integral da escola e o marido em tempo integral de sua Muriel. Ele disse sobre sua decisão: quando a hora chegou, a decisão foi firme. Não foi necessário nenhum grande cálculo. Era uma questão de integridade. E se eu não tivesse prometido 42 anos antes, na doença e na saúde, até que a morte nos separe? Quando disse ao conselho que estava se demitindo, McKeown ficou surpreso com a falta de apoio que recebeu de alguns. De fato, uma pessoa tentou dissuadi-lo, dizendo: ele nem sabe quem você é, ela nem sabe quem você é. A resposta de McKeown: mas eu sim sei o que devo fazer. Esse homem entendeu plenamente e se comprometeu com os votos que fez quando se casou com Muriel. Ele foi firme mesmo quando estava difícil, quando ele precisou fazer sacrifícios e agir sem egoísmo. Quantos de nós podemos dizer o mesmo sobre o nosso nível de compromisso? Passo 3. Esteja ciente de sua maior tentação. Há momentos em sua vida quando alguém lhe machuca e sua dor é tão grande que você pode se sentir justificado para fazer a coisa errada. Você pode se sentir justificado para não perdoar um cônjuge que traiu você. Você pode se sentir justificado para fugir de um membro da família que lhe desapontou profundamente. Você pode até se sentir justificado para buscar vingança. Acredito que ficamos mais vulneráveis à tentação de fazer a coisa errada quando tentamos justificá-la. A maioria das pessoas acha que a maior tentação que Jesus enfrentou foi quando Satanás se aproximou dele no deserto depois de seu jejum de 40 dias. Eu, entretanto, acredito que isso aconteceu pouco antes dele ser crucificado. Quando Jesus estava orando no jardim de Getsêmani, ele sabia que em poucas horas seria espancado, torturado e pendurado nu em uma cruz. Ele estava angustiado enquanto orava, suando gotas de sangue. Meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Depois que ele orou, soldados romanos invadiram o jardim e o prenderam. Tentando defender Jesus, Pedro, enfurecido, cortou a orelha de um dos homens reunidos. Jesus se virou para Pedro e disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma?
Mateus 26, 52 e 54. Jesus tinha a capacidade de acabar com isso. Ele poderia ter várias razões para não seguir o plano de Deus, e francamente ninguém o culparia. Essa foi sua maior tentação. Os momentos em que você é mais testado são aqueles em que você pode justificar ser mau, vingativo ou perverso. Você pode justificar como eles dizem, dar o troco às pessoas. Você pode justificar sentindo pena de si mesmo, porque alguém que você amou lhe traiu. Sua maior tentação virá com sua maior justificativa. Mas o que você não vê é que quanto maior a tentação e a justificativa, maior a manifestação de Deus em sua vida, se você não ceder a essa tentação. Eu já disse antes que as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos ferir. Quando alguém que você ama o prejudica ou parte seu coração, vigie a sua reação. Resista ao impulso de se voltar contra ele ou ela. Perdoe. Se você precisar, defina limites, mas você deve perdoar. Passo 4. Diga sinto muito, me desculpe, de maneira sincera. Eu falei muito sobre a importância e o poder do perdão quando estamos feridos. Quando abordar a necessidade de dizer sinto muito, quando ferimos os outros, quer tenhamos feito isso intencionalmente ou não. Se você quer reconciliar um relacionamento ferido, deve estar disposto a dizer: sinto muito por ter ferido seus sentimentos. Desculpe-me por ter dito essas coisas. Sinto muito por não confiar em você. Desculpe-me, eu perdi a cabeça. Aqui está outro pensamento. Nunca estrague um pedido de desculpa dando desculpas. Nunca diga, sinto muito, mas peça desculpas e seja sincero. Todos cometemos erros e fazemos escolhas que gostaríamos de poder corrigir. Mas tudo o que podemos fazer é seguir em frente. Antes que você possa realmente seguir, você deve se humilhar e se arrepender. Se o Espírito Santo lhe move a pedir desculpas, você certamente deve fazer isso. Nós somos humanos e nós machucamos os outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Pedir perdão pode ser a chave para seguir em frente. Como construir uma família de sucesso? Não importa o quão ferida sua família pode estar ou quão desafiador seja o momento em que você está passando. Tenho certeza de uma coisa: você quer que sua família tenha sucesso. Eu não estou falando em termos materiais, como ser a família mais rica do bairro. Eu estou falando sobre a construção de uma família que serve a Deus, no qual cada indivíduo caminha em unção e propósito únicos. Muitas famílias falharam porque aprendemos a ter a igreja na igreja, e quando chegamos em casa, deixamos Deus na igreja. Tudo o que temos em nossa casa é uma casa. Se queremos construir e reconstruir nossas famílias em tempos em que vivemos, temos que desenvolver a igreja em nossas casas. Isso requer equilíbrio. Você não pode ser tão espiritual a ponto de negligenciar as coisas naturais. E você não pode ser tão natural a ponto de negligenciar as coisas espirituais. A vontade de Deus está em algum ponto entre a cozinha de Marta e o altar de Maria. Quando Jesus veio à casa de Marta, ela somente se importou com a comida na mesa e se a sua casa estava limpa. Tudo precisava estar em ordem. Maria, por outro lado, não se preocupava com essas coisas. Em vez de pôr a mesa, ela se ajoelhou, derramou óleo nos pés de Jesus e o adorou. Precisamos do espiritual e do natural sob o mesmo teto. Aqui estão algumas coisas que aprendi ao estar casado por 30 anos.
no momento em que este livro foi escrito, e ao ser pai de 5 filhos. Eu sei que o clamor do coração de cada um de vocês, pais, é ver sua família tendo sucesso. Primeiro, comunique-se abertamente e expresse amor a seu cônjuge. Deus sabe que, como pais, cometemos erros, mas simplesmente não iremos confundir nossos filhos se eles souberem que sua mãe e seu pai se amam e estão comprometidos um com o outro. Os filhos precisam ouvir o pai dizer à mãe que ele a ama. Eles precisam nos ver tocar um ao outro. Eles precisam nos ver abraçar um ao outro. Eles precisam nos ver andando pelo shopping de mãos dadas. Eles precisam nos ver curtindo a companhia um do outro. Eles vão agir como se essa afeição fosse a coisa mais nojenta do mundo, é claro. Mas isso é que ajuda a manter um casamento forte. Famílias que não fazem isso são famílias que falham. Segundo, comunique-se abertamente e expresse amor aos seus filhos. Os filhos precisam ouvir de seus pais: eu te amo. Eles querem que a mãe os afirme, eles querem que o pai os abrace. Se eles não receberem afirmações de vocês, eles receberão de outra pessoa. Famílias que têm sucesso têm pais que são afetuosos com seus filhos de uma maneira respeitosa. Terceiro, permita comunicação aberta e expressão de amor entre irmãos. Eu sei que isso pode ser um grande desafio, e eu me lembro quando a maioria de meus filhos eram adolescentes ao mesmo tempo. Parecia que alguém estava sempre brigando um com o outro e eu me sentia como um árbitro. A Bíblia nos diz para não deixar o sol se pôr em nossa ira. Sempre que nossos filhos brigavam, Sherry e eu fazíamos com que eles conversassem e, mais importante, abraçassem-se. Boa parte do tempo era meio abraço, mas logo os nossos filhos voltavam a amar um ao outro. 4. Respeite a personalidade de cada indivíduo. Você pode ter ideias, opiniões ou crenças diferentes. Não lute por causa de suas diferenças. Embora você não necessariamente tenha que concordar com eles, respeite os membros de sua família. 5. Respeite a propriedade pessoal. Suas coisas são uma extensão de sua pessoa. Precisamos ensinar em nossas casas que não se rouba a camiseta recém-comprada da irmã para se evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Você respeita a propriedade dela. Peça antes de pegar emprestado. 6. Respeite a privacidade, mas considere a segurança e bem-estar em primeiro lugar. É uma boa ideia nunca entrar no quarto de um adolescente sem bater primeiro. Dito isto, você também tem a responsabilidade de proteger seus filhos e reforçar os limites estabelecidos. Frequentemente ouço os pais dizerem: eu respeito meus filhos e dou privacidade a eles. Eu gosto de dizer: você ganha privacidade quando paga a hipoteca. Uma vez depois de uma de nossas filhas, em afronta, bateu a porta do quarto pela 1000ª vez, Sherry e eu retiramos a porta das dobradiças. Ela ficou no corredor por 1 mês. O equilíbrio é fundamental em nossa casa. Sherry e eu sempre teremos acesso total a tudo, incluindo as senhas de cada um. 7. Estabelecer, comunicar e impor limite. Precisamos ensinar nossos filhos quais são os limites. Eu falei sobre isso ao longo deste livro. Qual é o padrão em sua casa? Quais são os seus limites? Que regras você estabeleceu para seus filhos e para si mesmo? Seus filhos podem não gostar dos limites estabelecidos, mas você é responsável por aplicá-los. Você é responsável pela atmosfera em sua casa.
Você pode ter uma casa de gritaria na qual a única vez que alguém faz o que você diz é quando você grita. Ou você pode ter um lar tranquilo, em que seus filhos ouvem com respeito. Quando você estabelece limites e impõe a disciplina em sua casa, os pais devem estar unidos. As crianças vão tentar colocar a mãe contra o pai. Elas vão fazer vocês discutirem um com o outro. Prepare o palco para o que será e o que não será tolerado. E se certifique de que você e sua esposa estejam na mesma página. 8º, esteja comprometido com o processo. Só porque um de seus filhos, digamos, seu filho, esteja falhando muito agora, saiba que ele não vai ficar assim pelo resto da vida. Por exemplo, contar uma mentira não é o mesmo que ser mentiroso. Seja paciente, deixe o Senhor completar sua obra nele. Coloque Jesus acima de tudo. Faça-o presente o tempo todo, mesmo nas pequenas coisas. Reconheçam em cada refeição, por meio de atitudes de gratidão, da leitura da Bíblia, juntos e orando como uma família. 10º, lidere pelo exemplo. Nós ensinamos por meio do que nossos filhos veem em nós na vida real. Meus filhos aprendem sobre o perdão quando me veem errando e pedindo perdão. Não apenas pregue para eles, viva o que você diz. Crie um legado. Toda família, incluindo a sua, tem uma história rica em realizações. Você pode não saber, mas nos genes de sua família existem forças que são únicas e distintas. Para honrar o passado de sua família, você não precisa erguer um monumento. A maior homenagem que você pode prestar é recordar com amor as contribuições e os padrões daqueles que foram morar com o Senhor e depois continuar no caminho deles. Uma maneira maravilhosa de aumentar a autoestima de seus filhos é contar a eles sobre as grandes coisas que Deus fez para a herança deles. Conte a eles histórias de fidelidade de Deus. Conte a eles sobre os milagres que ocorreram. Desafios a viver de acordo com os padrões estabelecidos por aqueles que vieram antes. Atualmente ouvimos muito sobre maldições geracionais. Acho que é hora de passarmos as bênçãos geracionais para os nossos filhos. Elas são transferíveis. Jacó as passou para seus filhos e você pode usá-las para os seus. Gênesis 48:9 nos diz que quando José apresentou seus 2 filhos nascidos no Egito para Jacó, este disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Você não precisa de $1 milhão ou uma lista impressionante de realizações para conceder herança e bênção aos seus filhos. Apenas dê a eles os valores, a sabedoria e o amor que lhe levaram para onde você está agora. Dê a eles a receita para a vida que serviu bem a sua família e, em seguida, desafios a transmiti-la às próximas gerações. Lembra como minha esposa e eu colocamos uma Bíblia na fundação da casa que construímos? Você pode fazer a mesma coisa. Coloque a palavra de Deus como sua fundação. Não é tarde para construir sua família. Mesmo que sua casa física esteja construída, hoje você está construindo sua casa espiritual. A grande ideia: construa o lar espiritual de sua família.